sabe que tem e usam o que tem. Diga: Deus vai nos usar com aquilo que nós temos. Misture um glória a Deus com aleluia e sente glorificando a Deus. Queridos, eu quero louvar a Deus e agradecê-lo na tarde deste dia, aonde o Senhor mais uma vez é favorável para conosco, nos dando a alegria de poder estarmos em uma tarde de adoração ao Senhor, depois de grande período de oração, de busca, de jejum, de consagração. Certamente Deus, o Senhor, tem uma palavra ao nosso coração. Louvar a Deus pela vida de todos os nossos irmãos internautas que acompanham essa transmissão da palavra do Senhor nosso Deus. Queridos, o texto sagrado que ancorado nós estamos está na carta magna da Revelação, conhecida como o livro do Apocalipse. Não é novidade para ninguém que a Bíblia Sagrada, dentre todas as formas e linguagem de interpretação, existe o que nós chamamos de linguagem histórica, também o que chamamos de linguagem figurativa, ou o que chamamos de linguagem profética, e também aquilo que é poético. Dentro do Antigo Testamento, estas são as 4 principais linguagens aonde a Bíblia se revela para nós. Já no período do Novo Testamento, a Bíblia ela é revelada através do Evangelho, de epístolas, cartas e também a revelação final. Eu sempre digo e não canso-me de dizer que a Bíblia ela tem 22 linguagens retóricas de expressão. Quando nós olhamos para um texto da palavra, é necessário que nós tenhamos a consciência que a Bíblia Sagrada, ela existe 22 formas de nós interpretarmos um texto da palavra do Senhor nosso Deus. Porém, se não houvesse lei, história, poesia, profecia, evangelhos, profetas maiores, menores, epístolas, cartas, direções, e houvesse somente a carta magna da revelação, o Apocalipse, já seria o suficiente para fim de que nós estivéssemos abalizados na fé, porque o Apocalipse nada mais é do que a Bíblia resumida em 22 capítulos. O que é o Apocalipse? É a carta da revelação selada pelo fato de que o próprio Deus, ele selou esta carta. A verdade é em que muitos cristãos, até na nossa atualidade, eles criam um fantasma sobre o livro do Apocalipse, e alguns até dizem, os mais antigos diziam, que não pode ler esse livro porque senão vai ficar doido. Eu nunca vi ninguém ficar doido lendo a Bíblia. Eu vi alguém lendo a Bíblia ficar crente, fervoroso, cheio de Deus, próximo do céu, com a porta aberta para o milagre. Mas por que este livro é atemorizado por tantos? Porque na verdade existe apenas uma receita para nós interpretarmos o Apocalipse, e esta receita está no capítulo de número 1 e o versículo de número 1, quando o texto está dizendo: revelação de Deus que deu a Jesus Cristo para mostrar as coisas aos seus servos, em que brevemente hão de acontecer. Vamos montar o quebra-cabeça. Aqui o próprio Espírito está dizendo que é uma revelação de Deus que deu a Jesus, e não é para mostrar para grandes estadistas, não é para mostrar para grandes que têm desenvoltura, não é para mostrar para os magistrados dessa terra. O Apocalipse está revelado para uma qualidade de pessoas, e esta qualidade se chama servo. Olha para quem está do teu lado e diga: você tem o privilégio de entender os mistérios deste livro, porque você é servo da parte de Deus. Oh, glória! Agora, a segunda verdade é que o Apocalipse ele tem a sua própria linguagem. Primeira linguagem se chama linguagem
preterista. Segunda, linguagem histórica. Terceira, linguagem literária. Quarto, linguagem futurista. Pastor, o que seria a linguagem preterista? É aquela linguagem que aponta para o pretérito, ou acreditam que tudo que tem aqui já aconteceu e que não vai acontecer. Existe uma segunda classe que estão também enganados, que dizem que o Apocalipse não passa de uma história e que isso nada vai acontecer, que isso é apenas conto da carochinha. Existe uma terceira classe, e esta é uma das mais perigosas, que é a classe que defende a simbologia. Por exemplo, este livro é cheio de símbolos. Um dos exemplos é que quando nós olhamos para o Apocalipse, e a própria Bíblia está dizendo que no final dos tempos uma besta se levantará da terra, outra se levantará do mar. Não é que vai surgir um animal do meio do mar, do tamanho da cidade de Bagé. Não é que vai aparecer no meio da terra um animal do tamanho do estado do Rio Grande do Sul. A Bíblia está usando uma força simbólica de linguagem. São dois governos, um que se levanta do mar e se alia com o governo religioso da terra, a fim de perseguir Israel. Esta é a forma linguagem que se chama figurada. Mas eu quero louvar a Deus que a gente não faz parte apenas de uma história, a gente não entende apenas a simbologia, a gente entende que este livro, existem coisas que já se cumpriram, existem coisas que estão se cumprindo, e existem coisas que ainda se cumprirão. Pastor, simplifica. Agora, nós acreditamos que o Apocalipse, ele fala do inferno, fala sim. Ele fala de lago de fogo, fala sim. Ele fala de perdição, de besta, de falso profeta, fala sim. Mas ele fala de ruas de ouro, de muro de jaspe. Ele fala de um rio chamado rio da vida, de uma árvore que o seu fruto não cessa, de um céu que aguarda a igreja e que nós vamos embora para lá. Quem pode glorificar a Deus porque tem esta esperança? Agora preste atenção, a Bíblia diz que João, ele é arrebatado no dia do Senhor. João está aos 86 anos de idade, e quando João está com esta idade avançada, os seus compatriotas, ou os seus apóstolos, amigos, discípulos, e até o seu próprio mestre, já não existiam mais. João é o último sobrevivente dos discípulos. Não podendo matar a João, eles tomam a João, idoso, e lançam em uma ilha por nome de Patmos. E a Bíblia diz que João é arrebatado em espírito. Por que a Bíblia faz questão de dizer que João é arrebatado em espírito? Porque existem três tipos de arrebatamento: o arrebatamento de sentido, o arrebatamento do corpo e o arrebatamento de espírito. O arrebatamento de sentido é o que Paulo viveu. Ele disse: eu conheço um homem, não sei se no corpo ou se fora do corpo, foi arrebatado até o terceiro céu, e para ele foi mostrado coisas que não é lícito contar aos homens. Segundo tipo de arrebatamento é o arrebatamento do corpo, o que Elias experimentou, o que a igreja daqui a pouco irá experimentar. Mas tem o arrebatamento de espírito, que é o que João viveu. Quando ele cai na ilha por nome de Patmos, ele poderia ter tudo para estar decepcionado, estar angustiado, estar com síndrome do pânico, depressivo. Ele poderia dizer: o resultado de toda a pregação, o resultado de tudo que eu fiz, o resultado de tudo que eu me apliquei, foi terminar os meus dias dentro de uma ilha esquecido. Não tenho mais amigos, não tenho mais discípulos, não existem mais apóstolos. Eu quero entregar a minha carteira de membro e nunca mais eu vou para a igreja. Mas João está ali, e diz a Bíblia que até o próprio Cristo já estava morto. Mas quando João cai, a Bíblia diz que ele ouve uma voz por detrás dele e diz: não
temas, não temas, porque eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que tive morto, mas agora estou vivo pelo século dos séculos. Olhe para cá, a Bíblia diz que mesmo João arrebatado, eu virei-me para trás para ver quem falava comigo, e quando eu virei-me, eu vi um que estava no meio, não estava na ponta, não estava na frente, não estava atrás, não estava embaixo, ele estava no meio, ele era o centro das atenções, ele estava no meio dos 7 castiçais de ouro. E como é que ele estava, João? Ele estava diferente da última vez que eu o vi. Por quê? Porque da última vez que eu vi, ele estava com a carne moída, ele estava com a cabeça sangrando, ele estava com a pele dilacerada, tinha apanhado com azorrague, tinham colocado uma coroa de espinhos sobre a cabeça, a sua carne estava moída. Mas e agora, João? Tudo diferente. Quando eu olhei para ele, a cabeça dele era branca como a lã, dos olhos eram como chama de fogo, e da boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. E o que mais, João? No peito ele tinha um cinto, coisa mais linda, que é a segunda ordem de Melquisedeque. Os seus pés eram reluzentes como latão. O que mais, João? E ele tinha na sua mão as 7 estrelas preciosas, que são as 7 igrejas da Ásia. Olhe para cá, a igreja não está no ombro, a igreja não está no bolso, a igreja não está no peito, a igreja está na palma da mão de Cristo. Olhe para quem está do teu lado e diga: você está na palma da mão de Cristo. Dentro desta visão, João escreve as cartas para a igreja. E a carta que ele escreve à igreja que está em Laodiceia, ou em Filadélfia, melhor dizendo, ele manda um recado dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tu. Aqui eu tenho a primeira parte do meu sermão. Os que têm e não sabem que têm. Pastor, existem dentro da igreja pessoas que têm, mas eles não sabem que têm? Tem. Existem na Bíblia pessoas que pensam que não têm, mas têm? Tem também. Aonde está escrito o primeiro exemplo? Primeiro ou segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4, versículo de número 1 e versículo de número 2, veja o que diz o texto. E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio o credor a levar os meus filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: o que eu hei de fazer a ti, mulher? Declara-me o que tu tens na tua casa. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Esta mulher é uma viúva. O marido dedicou a sua vida a servir o ministério de Elias. Na verdade, enquanto ele servia o ministério de Eliseu, melhor dizendo, a Bíblia diz que ele foi tomado. Ele morreu, deixou esposa, deixou filhos, sem amparo. O único lugar que a mulher tem para recorrer é aquele que mantinha o ministério e a casa do seu marido, que era obreiro, de pé. A Bíblia diz que ela vai ter com o profeta, e o profeta olha para ela como se dissesse: o compromisso que eu tinha era com teu marido, mas por misericórdia, me diga o que tu tem em casa. A mulher dá uma olhadinha e disse: ô profeta, quer saber a verdade? Olha o texto, declara o que tu tens em casa. Ela diz: a tua serva não tem nada. Quando ela diz que não tem nada, ela está dizendo: as latinhas estão pegando o voo de cima do armário. Não tem açúcar, não tem fubá, não tem farinha, não existe carne, só tem uma garrafa de água na geladeira e está desligada porque já cortaram a luz. Não tem nada na casa da tua serva. Aí tem uma vírgula depois da palavra casa, e ela diz: se não. Opa, esse senão aqui, ela dá uma pensadinha. Ela diz: se não
tem lá no fundo, num pouquinho de uma botija, só uma gotinha de azeite. Ela diz: carne não tem, mas azeite tem. Farinha não tem, mas azeite tem. Dinheiro não tem, mas azeite tem. Recurso não tem, mas azeite tem. Sabe o que ela está dizendo? Ela diz: eu vou dar uma vasculhadinha lá no canto, eu vou dar uma olhadinha lá onde ninguém viu. Ela diz: é pouquinho, é uma gotinha só, é só um pedacinho, mas eu ainda tenho. É pouquinho, mas tenho. Deixa eu te explicar uma verdade aqui. Talvez você veio para esse culto, é o último dia da campanha, e está dizendo: pastor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu estou endividado. Mas a pergunta de Deus é: o que tem aí? Pastor, eu não tenho mais nem condições espirituais. Mas ele está dizendo: tem glória a Deus? Tem aleluia? Tem louvado seja? Tem língua estranha? Tem um pouquinho aí? Tem. Se tiver um pouquinho, é o principal para ele fazer o milagre acontecer. Ela disse: não é muito, mas tem. Até porque Deus nunca precisou de grandes coisas para fazer grandes milagres. É um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, é um grãozinho de mostarda. É com um pouquinho que Deus... Irmão, se você olhar dentro do recôndito da tua alma e encontrar um pouquinho de fé, um pouquinho de temor, um pouquinho de graça, um pouquinho de gratidão, é o suficiente para Deus mudar a tua história nessa tarde. Porque aqui é uma grande diferença entre não ter nada e ter um pouquinho. Quer ver outro exemplo? A Bíblia diz que o legislador Moisés, quem era Moisés? Depois do Senhor Jesus, eu desconheço na Bíblia alguém com ministério pastoral tão preciso quanto a Moisés. Por quê? Porque Moisés, ele arrisca a sua própria salvação por amor ao povo. Não, isso daqui é forte demais, irmão. Um dia o povo murmura tanto, reclama tanto, pastor Nelson, que Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, eu vou abrir a boca da terra e vou matar esse povo. E Deus faz uma proposta para Moisés que não fez para homem nenhum. Que proposta é essa? Ele diz: eu fiz uma promessa para Abraão, que eu vou restituir, que dele eu vou partir todas as nações. Mas sabe o que Deus disse para Moisés? Eu disse: de ti eu quero começar um novo tempo. De ti eu quero começar uma nova fase. De ti eu quero começar um novo povo. O que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte: eu quero apagar a história de Abraão para começar uma contigo. O Abraão, ele teve a sua parcela, mas agora eu quero começar um novo tempo contigo. Sabe o que Moisés disse? Senhor, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. O Abraão tem a sua história e eu tenho a minha. Era a oportunidade de Moisés passar por cima de Abraão para a sua história brilhar. Mas ele disse: para que a minha história brilhe, eu não preciso apagar a história do meu irmão. Para que a minha história seja reconhecida, eu não preciso desfazer com aquilo que o meu irmão já fez. Olhe para cá. Ele disse assim: Moisés, mas eu quero aniquilar, matar o povo. Moisés disse assim: Senhor, se o Senhor der uma olhadinha aí no teu livro, o Senhor vai ver que tem o nome de crente murmurador, que reclama, fofoqueiro, que não está contente com nada, que reclama de tudo. Mas no meio do nome desse povo tem o meu nome também. Então, se o Senhor for arrancar o nome desse povo do livro da vida, aproveita e arranca o meu. Deus dá uma olhadinha e diz: gostei desse pastor aí, é desse jeito que eu preciso. Pastores apaixonados pelo rebanho. Quem pode levantar a sua mão e glorificar a Deus por isso? Olhe para cá. E o povo continua, mesmo Moisés sendo fiel a Deus e também fiel ao povo, o povo continua murmurando. Aí a Bíblia diz que chega uma instância em que o povo chega no deserto e fala assim: irmão, isso daqui... O povo chega no deserto e fala assim: nós estamos com saudade das cebolas, dos pepinos e dos alhos. Só coisa boa: cebola, pepino e alho. Porque quem está acostumado na escravidão, irmão, se acostuma também com quem é ruim. Cebola, pepino e alho. O Moisés disse assim: gente, a gente já saiu do Egito. Tá, Moisés, o que tem a ver? O que Deus tem para nós não é cebola, não é pepino e não é alho. E o que Deus tem? Deus tem leite
Deus tem mel e Deus tem terra gorda. Como é que é, Moisés? A terra é tão farta que precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva. Ele diz, mas como é que a gente faz para conquistar? Você só vai desfrutar do mel, só vai desfrutar do leite da terra farta, depois que você arrancar a cebola, os pepinos e os alhos do Egito de dentro do teu coração. Não pode entrar dentro de Canaã com saudade do Egito. Eles estão diante do mar, e mais uma vez o povo levanta dizendo, Moisés, porventura não havia sepultura o suficiente lá para nós morrer? Ele disse, tinha, e agora o mar está aqui, e o que vamos fazer? Para onde vamos passar? Aí ele disse, Senhor, fugiu do meu controle, porque tem hora que a coisa foge do nosso controle, mas quando foge do nosso controle e domínio, é a hora que Deus mostra que nós temos, é a hora que Deus mostra que Ele é que age. Ele olhou para Moisés e disse, Moisés, o que tu tem na mão? Moisés dá uma olhadinha e disse, Senhor, eu tenho um pedaço de pau que eu juntei lá no deserto, quando eu pastoreava as ovelhas do meu sogro Jetro. Ele disse, tem o quê? Ele disse, um pedaço de madeira. Tem o quê? Um cajado velho. Tem o quê? Ele disse, o que não presta, Senhor, que não vale nada. Ele disse, para você pode não valer nada, para mim representa autoridade, para mim representa a chave. Moisés, tu pensa que não tem, mas tu tem. E o que eu faço? Levanta a chave e toca no mar, porque tu pensa que não tem, mas tem. Moisés tocou o mar abriu. Olhe para cá, terceiro exemplo de quem pensa que não tem, mas tem. Deixa eu calmar para você entender melhor. Versículo de número 6, capítulo de número 6, versículo de número 9, do Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Fala sobre a multiplicação de pães e peixe. A Bíblia fala sobre 2 tipos de multiplicação. 2 tipos de multiplicação. A primeira multiplicação tem 5 pães e 2. A segunda multiplicação tem 7 pães. A primeira multiplicação, presta atenção para você não perder. A primeira multiplicação, quem entrega os pães é um menino. A segunda multiplicação, quem entrega os pães são os discípulos. Pastor, aonde está a diferença? O menino tem 5, os discípulos têm 7. Qual multiplicação que tem mais pão? A primeira ou a segunda? A segunda na ótica humana, mas na ótica divina que tem mais pães é a primeira que tem menos. Por quê, pastor? Vou lhe explicar. Porque a Bíblia diz que quando Jesus perguntou aos discípulos quantos pães tem, ele disse, tem um menino aí que tem 5 pão e 2 peixinhos. Na segunda multiplicação, Jesus perguntando se quantos pães tem, os discípulos correram, diz a Bíblia, e disseram, tem 7 pães, mas não era 7. Na proximidade de querer aparecer para Jesus, porque eu prego melhor, porque eu sou melhor, porque eu oro melhor, porque eu canto melhor, porque eu faço melhor, eles pegaram o pão na corrida e levaram para Jesus. Mas o versículo de número 31 diz que voltando eles para o barco, encontraram no barco um pão. Então não era 7, era 8. Eles entregaram, mas entregaram pela metade. Eles entregaram, mas entregaram com reserva. Eles entregaram, mas entregaram de qualquer jeito. Não, Jesus não aceita nada pela metade. Jesus não aceita nada de qualquer jeito. Se for cantar, dê o melhor. Se for ofertar, o melhor. Se for dizimar, as notas mais bonitas que tem na carteira. Se for dar um glória a Deus, até a campainha da goela aparecer. Se for levantar a mão, é até tocar o trono. Entrega para Ele o que é de melhor. Mas, eita, Jesus, quando foi ali pregando 3 dias, a Bíblia diz que no cabo de 3 dias, um menino, quando vai para o culto, chega para a mãe e diz, mamãe, vou para o culto. Ela disse, vai? Vou. E onde é o culto, meu filho? Ele disse, é um culto que está tendo aí. Ela disse, então tá, que hora você volta? Ele disse, é Jesus que vai pregar. Ela disse, não, se é Jesus, então leva uma mochila de comida, porque o culto com Jesus tem muita palavra. 5 pães, 2 peixes dentro da mochila. Ele disse, bora para o culto. Irmão, 3 coisas que crente sabe fazer: dar glória a Deus, fazer barulho e comer. Mas o culto com Jesus estava tão bom que diz o texto que há 3 dias ele não comia. Está na Bíblia.
A Bíblia diz que Jesus demorou tanto pregando que o povo nem fome sentiu. 3 dias ouvindo Jesus pregar, nem lembraram da comida. Quando Jesus deu a bênção apostólica, disse: gente, vamos embora. Apareceu o discípulo assim: Jesus, se nós despedir a multidão pelo caminho, eles vão cair porque estão há 3 dias sem comer, só ouvindo Bíblia. Aí Jesus pergunta: o que tens? Os discípulos disseram: não tem nada. Se não, pensou que não tinha, mas tinha. Se não, um menino que tem aí uma mochilinha com 5 pães e 2 peixinhos. Eu disse: então traga. Quando foram procurar o menino, perguntaram: o que você tem? Ele disse: eu tenho um lanche aqui que a mamãe deu. Ele disse: o mestre precisa. Irmão, isso daqui é lindo demais. O menino poderia ter olhado e dito assim: o que Jesus quer? O que mesmo? Ele disse: o pão e o peixe. Ele poderia ter dito: tá bom, eu vou entregar, mas deixa pelo menos eu tirar a metade do peixe, a cabeça do peixe, ou apenas um rabinho do peixe aqui para cá, e um pedacinho de pão. Por quê? Vá que esse milagre de Jesus não dá certo, o meu está garantido, vou separar. Mas quando falaram: o mestre precisa, o menino não meteu a mão na mochila para arrancar o pão e o peixe. Quando disseram: o mestre precisa, ele disse: leva a mochila com tudo e entrega na mão deles. Leva a mochila com tudo e entrega na mão dele. Quando entregou, irmão, isso aqui é lindo demais. Jesus, diz a Bíblia, que colocou a multidão sentada e organizou para depois fazer o milagre. Por que, pastor Ângelo? Vou lhe explicar. Ali tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, de 15 a 18 mil pessoas, sem comer, 3 dias. Se Jesus tivesse feito um milagre e dito: pode comer, ia da gente passando por cima de pessoa idosa, ia da gente se machucando, ia da gente chorando, ia da gente brigando pela comida. Antes de Jesus fazer o milagre, ele organizou a casa. Não. Tem milagre que Jesus quer fazer na tua família, mas tem que organizar a casa. Tem milagre que Jesus quer fazer no teu ministério, mas organiza a casa, porque Ele não vai fazer milagre se não tiver tudo organizado. Organiza. Aí a Bíblia diz que Ele colocou o povo sentado e começou a quebrar o pão. Encheu um cesto, encheu outro. Sabe o que me chama a atenção? É que Jesus quebrava o pão aqui, irmão, mas Ele não terminava aqui. Encheu um, o povo se fartou, e a Bíblia diz que sobraram 12 cestos. Quem é que leva o cesto, irmão? É quem semeou. Tem gente que quer levar cesto, mas não quer semear. Tem gente que quer receber, mas não quer doar. Tem gente que vem para o culto e diz: eu estou aqui no culto, eu quero receber. Culto não é lugar para receber, culto é lugar para entregar. Como assim, pastor? Na medida da tua entrega é o que você leva. Aleluia. O menino chega em casa, a mamãe pergunta: filho, como é que estava o culto? Ele disse: melhor impossível. Por quê? Era Jesus, mãe, com Jesus não tem culto ruim. Estava bom o culto? Ele disse: estava tão bom. 3 dias, né, meu filho, fora de casa. Ele disse: como é que foi? Foi, Jesus curou, Jesus salvou, Jesus levantou paralítico, cego enxergou, mudo falou, surdo ouviu, foi coisa tremenda. Ele disse: o culto foi tão bom que você nem comeu o lanche. Ele disse: não, o lanche eu comi. Ele disse: menino, você não comeu o lanche? Não, o lanche eu comi. Você comeu o lanche? Comi. Rapaz, você está vindo do culto, não mente. O lanche está aqui. Crente não mente, crente fala a verdade. Não mente não, o lanche está aqui. Ele disse: eu comi o lanche. Rapaz, para de mentir, o lanche está aqui. Não, eu comi. Comeu eu, titio João, titio Pedro, titio Tiago, titio André, fora 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças e todo mundo que tinha lá. Ele disse: como é que comeu se está tudo aqui? Ele disse: não é só o que tem na mochila, está lá na porta mais 12 cestos cheios. Por quê? Porque eu entreguei na mão do homem certo. Quando você entrega o pouco que você tem na mão do homem certo, você vai voltar para casa com o cesto cheio. Quem pode levantar a sua mão e glorificar a Deus? Permaneça com a mão erguida, porque eu vou profetizar. Talvez você veja aqui com 5 pães e 2 peixinhos, mas é o suficiente para voltar para casa com o cesto cheio, cheio de milagre, cheio de cura, cheio de vitória, cheio de portas abertas. Quem acredita que é tarde de cesto cheio? Aqueles que pensam que não tem, mas tem. Segundo tipo de pessoas na Bíblia é aqueles que pensam
que tem, mas não tem. Irmão, esse é um dos piores. Você lembra do Sansão? Sansão, Deus pediu 3 coisas para Sansão. Quantas coisas? Pediu primeiro para ele: não suba navalha na tua cabeça, não toque em animal morto e não beba bebida forte. Ele encheu a cara, mexeu no leão morto, podre, e contou o segredo para Dalila e cortou o cabelo. A Bíblia diz que o Sansão começou a brincar com o pecado. Pensou que tinha, mas não tinha. Deitou no colo da irmã Dalila, e a Dalila falou assim: me conta onde é que está teu segredo. Sansão disse: não, eu estou tão vitorioso, estou vencendo tudo que é capeta, tudo que é demônio, que eu vou dar uma só brincadinha com o pecado, para o capeta ver como é que eu sou. Aí a Bíblia diz que ele deitou no colo da Dalila, e a Dalila, carinho, disse: me conta onde é que está a tua força, Sansãozinho. Ele falou assim: a minha força, brincando, se tu amarrar minhas tranças na ponta das estacas da tenda, eu serei como qualquer homem. Foi lá, amarrou e dormiu no colo da irmã Dalila. Porque o mesmo pecado que quer descobrir o teu segredo é o mesmo que te oferece o conforto do colo. Deitou no colinho da Dalila e ela gritou: eis aí os filisteus, porque o mesmo conforto é o mesmo que anuncia o inimigo. O inimigo veio, Sansão levantou, arrebentou com tenda, com estaca, com tudo, matou os filisteus. E a Dalila disse: por que tu brincou comigo, Sansão? Tu não sabe que eu gosto de ti demais, rapaz. Vem cá. Colinho da Dalila de novo: me diga onde é que está a tua força. Ele diz: não, deixa eu só dar mais uma brincadinha com o pecado. Vou brincar mais um pouquinho. Se tu me amarrares com corda nova, eu serei como qualquer homem. Disse: então deita aqui no colinho do pecado, que eu vou fazer você naná. O diabo te oferece colo para você poder dormir no sono espiritual. Quando ele deitou, a Dalila amarrou ele todinho. Como é que é, pastor? O mesmo conforto do colo é o mesmo conforto que te amarra. O mesmo conforto do pecado é o mesmo que te deixa atado na mão do diabo. Amarrou ele todinho e gritou: eis aí os filisteus. Levantou, arrebentou as cordas e dava risada, dizendo: brinquei com o pecado. Aí a Bíblia diz que Dalila foi no âmago da alma e disse: porque brinca com meu sentimento. Chorou a miserável, derramou as lágrimas e disse assim: me conta onde é que está o teu segredo. Ele disse: é que eu sou separado, eu sou ungido, na minha cabeça não sobe navalha, eu tenho segredo com Deus. Irmão, quando alguém perguntar para você por que você canta no mesmo playback, o mesmo hino, o irmão canta e não acontece nada, você canta e Jesus vira a casa de ponta cabeça, diz: sai para lá, Satanás, é segredo meu e de Deus. Como é que tu arranca tanta coisa da Bíblia? Não te interessa, meu filho, é segredo meu e Deus, e o meu segredo eu não vou contar. A Bíblia diz que ela cortou o cabelo. Quando corta o cabelo, ela grita mais uma vez: eis aí os filisteus. O texto mais triste da Bíblia, segundo os eruditos, está no livro de Juízes, capítulo de número 16, versículo 20. E disse ela: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Despertou ele do sono e disse: serei ainda mais uma vez, como antes eu fui. Porque ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Sansão pensou que tinha, mas não tinha. Pastor, e se algum dia eu tive e eu perdi, tem remédio para recuperar? Claro que tem, irmão. O pregador bom não é aquele que dá o corte e deixa sangrando até morrer, é aquele que traz o bálsamo para curar a ferida. Pastor, eu tinha intimidade, o que aconteceu? Perdi. Pastor, eu tinha madrugada, o que aconteceu? Perdi. Pastor, eu amava ler a Bíblia, hoje não consigo mais, perdi. Pastor, eu orava, perdi. Eu cantava, perdi. E o que eu faço? Salmo de número 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre sobre mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei. Em pecado me concebeu a minha mãe. Mas ele está dizendo: esconde a tua face dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, e não retire de mim a presença do teu Espírito.
Levante a tua mão, porque Deus está dizendo: se perdeu, é noite de encontrar aquilo que tu perdeu. Quem pode aplaudir a Jesus? Vou encerrar. Pastor, tem aqueles que pensam que não tem, mas tem. Tem aqueles que pensam que tem, mas não tem. Mas tem aqueles que têm, sabe que tem e usam bem o que tem. Quem é? Davi. O maior exemplo é o Davizinho. Ruivinho, separado, rejeitado, esquecido, está no pasto. E o texto diz que entre as ovelhas malhadas. Por que as malhadas, pastor? Porque as ovelhas malhadas era que ficavam na frente do rebanho nobre. Eram as ovelhas sem valor. O pastor que cuidava das ovelhas malhadas também era o que estava recém aprendendo, que não tinha experiência, que não tinha muito a oferecer. Por que ele ficava na frente das malhadas? Porque atrás ficavam as nobres. Quando o lobo salteador, o bandido vinha, ou o leão vinha para devorar as ovelhas, ele devorava primeiro as malhadas que não tinham valor comercial, que dava tempo para as nobres correr. Então Davi está ali como bucha de canhão. Ele está ali, irmão, como desprezado, dizendo: pode morrer junto com as ovelhas, o importante é salvar o que é a nobreza. Mas a Bíblia diz que um certo dia Davi está lá tocando a harpa e se dedicando àquelas ovelhas poucas e malhadas, como se fossem ovelhas nobres. Sabe por quê? Porque Davi só vai parar no trono porque ele é fiel às malhadas. Deus nunca vai te colocar nas nobres se você desprezar as malhadas. Deus nunca vai te colocar por cima se você não valorizar o que está embaixo. Você nunca chegará no muito se você não for fiel no pouco. Aí a Bíblia diz que o leão veio para pegar uma ovelhinha, era malhada, era magrelinha, era bucha de canhão, mas diz a Bíblia que Davi soltou a harpa e pulou na barba do leão e puxou e disse: dá ovelha, porque ela é do meu pai. De pé, vou encerrar. Davi pega, vai para o campo de batalha, levar pão, levar queijo para os seus irmãos. Davi está indo embora, irmão. Entregou o pão, entregou o queijo, disse: tchau e benção, Deus abençoe vocês. A guerra não é minha, o problema não é meu. Se virem vocês aí. Davi está indo e um homem de 2,80 metros, quase 3 metros, grita: não tem homem em Israel. Davi trava, irmão, trava. Ele volta para os seus irmãos e diz assim: rapaz, vocês nem parecem que é gaúcho, não. Vocês não são filho do mesmo pai que eu, não, hein? Sou pequeno, sou sardento, sou ruivo, sou pastorzinho, sou desprezado, mas sou homem. Vocês não vão fazer nada? Eu disse: não, Davi, o homem, capacete 12 quilos, a lança 8 quilos, não dá. O grito dele 3,5 km houve. Eles não querem saber do tamanho, não quero saber da espada, não quero saber da lança, eu quero saber do que ele está falando do meu Deus. Se eu vou brigar com ele. Rapaz. Aí o Saul escuta, o Saul já estava quase recebendo o impeachment, Fabiano. O Saul escuta que Davi vai brigar, o Saul encosta lá e diz assim: eu vou fazer desse menino um cabo eleitoral para mim agora. Ô Davi, tu vai lutar com o gigante? Se vou, então pega a minha roupa. O que ele está dizendo é o seguinte: vai que dá certo a minha roupa, que tu ganhe, por um aborto da natureza tu ganhe, o povo vai dizer que tu ganhou porque estava com a minha roupa. Davi disse: dá essa porqueira para cá. Botou a roupa do Saul. A Bíblia diz que ele tentou andar, ele tentou, mas a Bíblia diz que ele não conseguiu. Aí vem aquela velha mensagem antiga dos pastores, né, que nos ensinaram. Por que ele não anda? Porque roupa de desviado não serve em crente. Aí disse: ô Saul, eu tentei te ajudar, mas não dá não. Pega essa porqueira para cá e eu vou lutar com o que eu tenho. Porque tu tem? Ele disse: tenho. É espada? Ele disse: não. É escudo? Não. É dardo? Não. É lança? É não. É flecha? Não. O que tu tem? Você tem uma funda e uma pedra. É
com isso que tu vai lutar? Ele disse: é com isso que eu aprendi. Pastor, eu não sei conjugar o verbo, eu não sei o que é hermenêutica, eu não sei o que é exegese, eu não sei o que é original do grego, nem hebraico. Sabe dar glória a Deus? Sei. Então luta com a arma que Deus te deu. Sabe orar? Sei. Então luta com a arma que Deus te deu. Sabe bater o pé e levantar a mão? Sei. Então luta com a arma que Deus te deu. Davi se posiciona e começa a rodar o que ele tem. O que ele tem? Funda e pedra. Mas a Bíblia diz que antes ele desceu o ribeiro e pegou 5 pedras. Quantas pedras? Por que 5 se o gigante era 1, irmão? A história conta que o Golias tinha mais 4 irmãos do tamanhozinho dele. O Davi está dizendo: se eles virem, eu vou mandar os 4 para a vala também, porque crente se garante com aquilo que Deus dá. Aleluia. Davi roda a pedra e o gigante começa a falar: vem a mim com pau e com pedra. Por acaso sou eu algum cão? Por acaso sou eu alguém que tão desprezível? Ele fala para o vento e Davi fala no céu, dizendo: Jesus, só o que eu sei é rodar a funda, só o que eu sei é falar com o Senhor, só o que eu sei é dar glória a Deus, só o que eu sei é soltar a pedra, mas quem derruba é o Senhor. E Deus diz: então manda, porque eu vou botar esse circunciso no chão. Sabe o que Deus está dizendo? Levanta a tua voz em adoração, porque hoje eu boto o diabo por terra. Irmão, isso daqui é lindo demais. Parei agora. Lei da física. Quando ele lança a pedra bate na testa. Lei da física, era para cair para onde? E por que ele cai para frente? Deixa eu desenhar para você entender. O Davi está aqui dizendo: Deus, não tenho lança, não tenho escudo, Senhor, mas é pelo teu nome. Ô Senhor, esse miserável hoje Senhor. Ô gente, agora no dia 2 a gente está tendo oportunidade aí de jogar uma pedra num. Ele está dizendo: gente, eu vou jogar pedra, mas quem vai derrubar? Deus está assistindo Davi. Davi está aqui, o gigante está aqui. Quando ele joga a pedra, a tendência era o gigante cair para trás. Mas Deus está dizendo assim: Davi, joga a pedra, porque o tapa na nuca para derrubar quem dá sou eu. Levanta a tua mão, porque Deus está dizendo: quem vai botar esse gigante na terra é Deus. Quem vai tirar teu filho da droga é Deus. Quem vai repreender o alcoolismo da tua casa é Deus. Quem vai abrir a porta é Deus. Quem vai repreender o diabo é Deus. Quem arranca a enfermidade é Deus. Quem faz milagre é Deus. Quem acredita nisso, pega na mão do teu irmão e glorifique. Pega na mão dele, é isso. Há uma diferença de quem tem, sabe que tem e usa o que tem. Como assim, pastor? Faraó está no trono. Vou repetir aqui: Faraó está no trono, mas quem tem é José. Acabe está no trono, mas quem tem é Elias. Nabucodonosor está no trono, mas quem tem é Daniel. Eli está no trono, mas quem tem é Samuel. Saul está no trono, mas quem tem é Davi. César está no trono, mas quem tem é Paulo. Herodes está no trono, mas quem tem é Jesus. Quem pode adorar? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Você que pegou na mão de quem está do teu lado, pegue teu voto, que hoje termina a campanha. Posso